Na sua opinião, Rodrigo, existem esses demônios que rondam as pessoas, rondam lugares? Bom, apesar de alguns teólogos colocarem o demônio como sendo uma figura de linguagem, a maior parte dos teólogos conservadores, eu participo deles, ao ler honestamente a Bíblia, não tem como considerar o diabo e os demônios como uma figura lendária. A Bíblia os coloca como seres reais. Eu dou exemplos bíblicos para você. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, tentado pelo diabo. Se o diabo é apenas uma figura de linguagem, um folclore como o Saci Pererê, como o Boitatá, como a mula sem cabeça, então Jesus foi tentado por um folclore. Jesus foi um. É muita coisa em jogo, então quer dizer que o próprio Jesus estava equivocado. Jesus, em vários discursos, e para aqueles que são cristãos, eu acho que Jesus é uma figura inconteste, se ele falou, tá falado. Porque se você questiona Jesus, peraí, tá complicado. Como é que um budista questiona Buda? Como é que um muçulmano questiona Maomé? A figura máxima está ali. Jesus, em seus discursos, sempre tratou tanto o diabo como os demônios como seres reais. Ele fala, por exemplo, essa casta de demônios não sai senão através de muito jejum e oração. Ele fala que do anticristo que tem o espírito de demônio e fala que opera sinais para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus também falou que de Maria Madalena foram expulsos 7 demônios. Ele até deu orientações. Cuidado que quando você expulsa o demônio da vida de uma pessoa, ele pode rondar, 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 e se ele volta e encontra a casa vazia, ele leva mais 7 demônios consigo. Então, se Jesus estivesse equivocado, então vamos rasgar todo o cristianismo e vamos procurar outro caminho. Jesus tratou o demônio, o diabo e seus anjos como sendo seres reais. Não só Jesus, mas várias passagens da Bíblia. Então eles existem realmente e eles ocupam a mente humana. A partir daí, eu acho que mais do que ficar denunciando fulano, beltrano ou ciclano, eu tenho que perceber as ações do diabo nesse mundo. E ele atualiza as suas ações. Ele não precisa necessariamente agir daquele jeito clássico de uma pessoa torta, como no filme Poltergeist, ou no filme O Exorcista, né, que a menina vira o... Aquela é uma forma do demônio se expressar, mas existem outras formas mais sutis. O demônio, às vezes, pode pegar até uma pessoa sincera a Deus. Por exemplo, Pedro, no momento que Jesus estava com maior dificuldade, porque ele estava lidando com a dor de, em poucos dias, sofrer a agonia da execução, da rejeição, do Calvário, e contou Negou. isso para os discípulos, não até antes da negação. Isso foi antes da negação. Jesus nem tinha sido preso ainda. Aí Pedro falou: Senhor, tem dó de ti que tal coisa não te aconteça. Traduzindo em miúdos, Pedro foi dar um conselho para Jesus, ele era mais velho do que Jesus, provavelmente. Jesus, por favor, para com isso, vem cá. Eu sou seu irmão mais velho, vou te dar uma orientação aqui, vem cá. Para de falar isso na frente deles. Jesus virou para Pedro e falou: para trás de ti, Satanás, que eu não tenho parte com você. Eu imagino que Pedro deva ter ficado muito, assim, assustado e ao mesmo tempo ofendido. Mas o diabo, naquele momento de fraqueza, tomou a boca de Pedro e fez Pedro falar o que não deveria ter falado. No outro momento, quando Judas traiu Jesus, a Bíblia fala em determinado momento do Evangelho de João, porque o diabo já havia tomado conta dele, sabe? Então, embora nós tenhamos a nossa responsabilidade decisória sobre o mal ou o bem, no fim das contas sou eu que escolho, mas ao escolher o mal, eu também estou colocando a minha vida à mercê do diabo para que ele me use. E aqui eu termino a minha resposta para você, Carol, colocando assim: o diabo imita Deus. Ele é o maior imitador de Deus. Mas calma, não significa que ele imite o caráter de Deus. Você pode imitar uma pessoa porque você a admira muito e você quer ser parecida com ela. Essa é uma forma de imitação positiva. Vamos imitar as pessoas que nós amamos, que seus filhos imitem você, que vocês imitem os pais de vocês, porque são figuras que realmente... Agora existe a imitação da 25 de março, que é a falsificação, uma imitação apenas para enganar. Quando uma bolsa de qualidade duvidosa tem o mesmo nome de uma bolsa cara, ela não está imitando porque ela quer ser como a cara, ela quer imitar, ela quer realmente falsificar um relógio Rolex, que não é um Rolex, e assim por diante. Então o diabo ele imita a Deus nessa segunda situação para falsificar. E ao imitar Deus, ele copia os atos de Deus. Muitas vezes o Espírito Santo toma conta da nossa mente e coloca na nossa boca uma palavra que é justamente aquilo que você precisa ouvir. Vocês mencionaram, não sei se foi o André ou você, da questão da espiritualidade. Às vezes você está assim tão mal, tão mal, tão mal. Aí uma amiga sua liga: Oi, Carol,
eu senti no meu coração de orar por você e falar umas palavras para você. E é justamente o que você precisava. Não é só coincidência, o Espírito Santo tomou, vai lá. Mas assim como o Espírito Santo usa, o espírito maligno também usa uma pessoa tóxica para falar justamente o que você não precisa ouvir naquele dia para invalidar você. Então, assim, ele tomou uma pessoa sincera como Pedro na hora de uma fraqueza e tomou Judas também. Então, se você me pergunta hoje, o diabo pode estar tomando alguns artistas, alguns atores? Pode sim, isso não é pré-moderno. Pode. Algumas pessoas, elas. E você sabe como toma? Pelos tipos de fruto que a arte daquela pessoa deixa. Por exemplo, eu tinha uma colega que ela, assim, né, pode até ser que eu esteja saindo do contexto, ela tinha uma para você ver como que Deus age na hora certa, que ela tinha umas figuras, enfim, lá na casa dela, não gosto nem de falar o nome, e eu tinha um aperto no meu coração com isso. E não sei, Jesus Cristo não queria que eu entrasse lá, Uhum. mas um dia eu resolvi entrar na casa dela, porque é uma pessoa boa, muito boa. E eu conversava, eu falava: "Isso é um pacto ruim, isso vai vir com ju", assim, modo de dizer, vai vir com juros, porque isso é um pacto com o diabo, né. E aí um dia eu estava na casa dela, jantando, né, comendo um japonês, e eu estava com um crucifixo. Sem brincadeira, Rodrigo, meu crucifixo entortou. Uhum. Eu olhei, achei que era alguma coisa que caiu da comida, quando eu vi era o meu crucifixo entortado. Então, você vê como são as coisas, às vezes, Jesus Cristo protege a gente de certos ambientes, eu não digo nem de pessoas. Hoje, ela é totalmente ligada a Jesus. A própria fisionomia e a maneira como ela se comporta é totalmente diferente, Eu acho que você está coberto de entendeu? razão, você não tangenciou o assunto, está dentro. Mesmo que eu saísse da religião, mesmo que eu fosse um ateu aqui, eu teria que admitir que o ambiente tóxico existe. Eu vou falar numa linguagem não religiosa para depois entrar na religião. Só para vocês verem que essa é uma verdade que ela extrapola os limites da igreja. A psicologia fala muito hoje de lar tóxico, família tóxica, relacionamento tóxico. E quando o relacionamento é tóxico, ele vai provocando uma mudança no ambiente. Por exemplo, há pessoas com autodestruição que tudo que ele pega, ele quebra. É uma coisa inconsciente. Tudo que ele pega, ele quebra. Tanto nos negócios, no sentido de bancarrota, quanto objetos mesmo. Ele quebra. Se você der esse copo pra ele, ele vai quebrar. O carro ele vai bater. A casa dele tá sempre zoneada. Mesmo quando ele limpa, tá um clima ruim. Que ele tem uma autodestruição tão grande que ele perpassa a autodestruição para aquilo que ele tem. O relacionamento tóxico, você vai olhar, você mesmo sem saber o que está acontecendo naquela casa, só de entrar, você sente um ambiente carregado. Então a psicologia já mostrou que a gente não pode limitar, perdão aos excessivamente materialistas no sentido da filosofia materialista, não estou falando materialista de dinheiro, não. Ou aquele que só acredita na matéria, né? Sim, A energia está aí para mostrar que você não pode ficar baseando só naquilo que você vê no microscópio ou no laudo médico. Existem surras que não tocam. Eu posso bater em você sem tocar no seu corpo, só com palavras, só sim. destruindo a sua. Então, existe o cérebro, mas existe a consciência. E esse ambiente carregado, que a própria psicologia admite, a religião dá um nome para ele. É uma luta espiritual. O emocional, muitas vezes, reflete uma luta espiritual das forças do bem contra o mal. Então, a maneira que eu tenho de observar o que aquele objeto está representando. Então, por exemplo, não é que o diabo se vale por objeto. Eu não acredito que a Bíblia aberta no Salmo 91 vai expulsar o diabo. Sim. Não acredito. Mas eu acredito que uma suástica nazista estampando o guarda-roupa do meu quarto, ela vai influenciar o ambiente e aqueles que trafegam ali. Você entendeu? As cores, tem estudos de cromoterapia, se você pinta tudo de vermelho, as pessoas ficam Carregado o ambiente, né? carregado o ambiente, nossa, não sei porque é o ambiente, troca até a roupa. Uma personal style fala assim: olha, engraçado, não usa paleta de cor, não, porque ela não reflete o seu rosto. Você usa aqui, olha como é que seu rosto ficou diferente. Elas Não põem uso aquela coisa, vermelho né? também. Exatamente, olha como é que muda. Então, temos que tomar cuidado com os objetos que pomos na nossa casa. Com os objetos, com a linguagem que eu uso. Muita xingamento, muita palavreado ruim, palavras de baixo calão. Isso tudo eu estou pedindo ao diabo para, entre aspas, ou eu peço pelas minhas palavras que o Espírito Santo abençoe meu lar, ou pelas minhas palavras que o diabo amaldiçoe. Menino, que desgraça, não vai para lugar nenhum. Você está pedindo, você está atraindo aquilo ali, você está pedindo, a sua mente está buscando.
E no que diz respeito às pessoas que são midiáticas, eu acho que uma boa maneira de eu saber o que eu coloco em minha casa, que tipo de música, que tipo de filme que eu coloco, é o seguinte: eu tô trabalhando muito agora a palavra legado, sabe? Eu tô começando agora uma série de palestras sobre legado, tem muitas pessoas me pedindo pra falar legado, eu tô estudando demais o assunto do legado. E o legado é uma coisa muito forte, e o legado é uma maneira de você detectar aquilo que você deve ter na sua casa ou não. Então, qual é o legado que essa música está trazendo? Qual é o legado que esse ator está trazendo na juventude? Tem um colega, um conhecido meu, Marquinhos Maraial, que ele por muito tempo, ele era produtor de vários grupos musicais e tudo e tal, e uma chave virou na cabeça dele, ele dá esse testemunho público, por isso que eu estou falando aqui, citando o nome dele, que não é nada privado que ele me contou, isso ele já deu depoimento disso, que um dia ele saía de casa e a mulher dele estava lá em oração com as filhas dele. Ele tinha filhas adolescentes. Uma até faleceu, infelizmente, de tumor. E um dia que ele estava num show, ele começou a notar que quando ele começava o show, especialmente as meninas, porque por ele ter filha, chamou mais atenção as meninas. As meninas chegavam todas bonitas, penteadas, todas assim, sabe, com o celularzinho na mão ali. Meninas de 16 anos, 17 anos, às vezes, da idade das dele. Os rapazes também, todo bem enfeitado e tudo. E a música começava. E aquele show, aquela coisa toda. E quando terminava, esses shows geralmente vazam a noite toda, vai até 4 horas da manhã, 4h30, quando a banda tá desmontando todo o cenário e tudo. Ele começava a perceber aqueles mesmos jovens, que muitos deles nem tinham saído ali, acabaram bebendo tanto e usando tanta droga, que ficavam caídos pelo gramado, quando era num estádio, alguma coisa toda. E eu ficava vendo assim, gente, a música que eu estou compondo tá produzindo esse efeito. E ele começou a lembrar das filhas dele em casa. Ele falou, como é que eu, como pai, imaginaria a minha filha aqui deitada num vômito, toda vomitada. Algumas já tiveram sexo, não sei com quantos rapazes à noite, de repente engravidaram, nem sabe de qual que foi. E aquele monte de papelote de cocaína e droga e aqueles tubinhos de plástico que você sabe. Ele falou, o que que a minha arte está produzindo nesses jovens? Eu tenho que mudar. Olha o que eu estou transformando esses jovens. Olha como é que eles chegaram e como eles estão saindo. Então, pegando esse exemplo do Marquinhos Maraial, para que eu mando um abraço se ele estiver assistindo a gente, mora em Pernambuco, grande compositor, eu acho que a gente tem que fazer essa pergunta, por que eu vou colocar na minha casa? Qual o legado? O que que esse cantor está produzindo nos jovens? O que que esse desenho está produzindo nas crianças? O que que esse filme está produzindo de bom? E ao mesmo tempo que eu usar isso como crivo do que eu vou colocar na minha casa, na minha vida, eu vou colocar também um crivo no meu próprio ato. Você falou que eu vou em vários podcasts. Eu, Rodrigo, tenho que me perguntar assim, o que eu estou falando está produzindo que legado nas pessoas que estão me ouvindo? Não estou falando que 100% tem que me amar, gostar de mim, concordar, não. Com certeza, muito hater vai estar, vocês estão recebendo esse cara, ele não vale nada. Tudo bem, não tô preocupado com os haters. Mas numa maioria expressiva, o que que a minha palavra está trazendo? O que que as pessoas estão me trazendo de retorno daquilo que eu estou entregando para elas? Sejam parentes, sejam pessoas que convivem comigo. Se eu desaparecer hoje, qual o legado que eu deixei? Então, o legado serve tanto como um crivo do que eu vou botar na minha vida, como também o que eu estou apresentando para as pessoas. Eu amo nhoque. Mas se você trouxer um nhoque aqui que você achou na lata do lixo ali, será que eu vou comer? Não. É nhoque. Foi feito no Gero. Mas só que você achou a marmitinha no lixo, né? Exatamente. Será que eu vou pegar mesmo assim? É nhoque. Exatamente, eu não pegaria. Sabe, será que eu comeria a comida de um restaurante se eu visitasse a cozinha e soubesse que ela é muito porca? Também não. Só que aqui fora tá limpo, tá bonitinho, você não sabe. Então a gente tem que pensar isso também. Como é que é a vida desse artista, dessa atriz, é uma pessoa de vida, como é que ele é com a família dele, sabe? Porque a vida do artista é a cozinha do restaurante onde estou almoçando. Perfeito. Se a vida dele é completamente devastada, você vai consumir a arte dele só porque tá limpinha, é legal? Exato. É como comer um prato que tá esteticamente bem feito, mas numa cozinha que você jamais aceitaria um ovo de lá de dentro. Vai te fazer mal aquela comida, né? Exatamente.